Olá, meu nome é Bruna Barbieri Joaquim, sou doutora e mestre em Direito e recebi o convite da querida Andréa Calçada para conversar um pouco com vocês a respeito dos meus estudos em alienação parental. No ano de 2014, eu realizei uma pesquisa de campo no curso do meu mestrado em Direito na Universidade Federal do Maranhão e tive alguns dados de pesquisa bastante promissores e que me ajudaram, inclusive, a rever algumas questões a respeito desse fenômeno. Na minha pesquisa, realizada com 134 participantes brasileiros, eu consegui ouvir desses participantes, adultos, filhos de pais separados, algumas questões que eles viveram, algumas situações que eles e elas viveram quando seus pais estavam em processo de separação. Frases tristes como: o participante cresceu ouvindo a sua mãe dizer pai só é pai enquanto dorme com a mãe. Ou então, o participante, quando ia fazer visita à casa do pai, voltava, depois de ouvir todos os lamentos do pai e todo aquele transbordamento que o pai acabava fazendo emocional com ele, o participante me relatou que ele voltava para casa pensando como ele poderia matar o seu padrasto, porque assim o seu pai e sua mãe poderiam voltar e ser felizes de novo. Outro participante me apontou que os seus avós tratavam de forma diferenciada os netos do primeiro ou do segundo relacionamento do filho, porque eles gostavam mais ou menos daquela nora. Então, tudo isso, primeiro, me fez repensar o próprio nome do fenômeno, para que a gente não fique tão amarrado nessa ideia de alienação parental, como uma disputa, um conflito entre pais e mães, e que a gente passe a lidar com esse fenômeno como ele realmente é em sua essência, como uma alienação familiar. E por que familiar? Porque são vários subsistemas familiares que acabam sendo envolvidos na prática desses atos de interferência na convivência familiar, como, por exemplo, o subsistema de mães e madrastas, de avós e genros, de padrastos com pais, não necessariamente apenas a figura desse homem e dessa mulher numa relação de pai e de mãe. Além disso, além de perceber essa diversidade da prática dos atos de interferência da convivência familiar de uma criança e adolescente com vários agentes da família, eu também pude perceber que muitas dessas práticas elas são incorporadas à rotina das famílias e elas são naturalizadas como se fossem respostas esperadas em virtude do contexto desses conflitos, de uma separação, de um divórcio, pelo fato de que o avô não gosta do genro ou da nora, porque um padrasto não gosta do pai, ou a mãe não gosta da madrasta. Então, tudo isso me levou a começar a investir nos estudos a respeito de políticas públicas de proteção às famílias, que têm sido já realizados em vários outros países com o nome de programas de educação parental, educação conjugal e até mesmo educação familiar. E o ponto mais fulcral, mais basilar desses programas, significa justamente ensinar os adultos a respeitar que os seus filhos, que os seus netos, que os seus enteados, que os seus sobrinhos são sujeitos de direitos. E eles têm direito a amar, a conviver, a estabelecer laços, independente da aceitação e do querer daquele adulto. Então, é muito importante que a gente separe situações que representem realmente uma ameaça a essa criança, esse adolescente, quando legitimamente ela deve ser afastada desse adulto que possa ser alguém violento, agressivo, negligente, das situações em que os adultos brigam entre si e por conta disso intentam afastar essas crianças e adolescentes dessa convivência. Nós precisamos cada vez mais ensinar o universo adulto a respeitar a condição de sujeito de direitos das crianças e dos adolescentes. E isso significa que os seus afetos
que os seus sentimentos, que o seu apego, que o seu carinho, que a sua convivência familiar não pode ser, né, desvirtuada ou não pode ser impedida em virtude de simples conflito entre esses adultos. Eu convido você a me seguir no meu Instagram, @profabrunabarbieri, e que nós teremos a oportunidade de conversar a respeito de esses e outros temas com um maior espaço e com uma maior diversidade de apontamentos. Muito obrigada, doutora Andréa Calçada, por esse espaço, e eu espero que durante esse nosso mês de conscientização de alienação parental, sobre o fenômeno e o mal da alienação parental, que nós possamos realizar trocas saudáveis, trocas instrutivas, para que nós possamos aprender cada vez mais como proteger nossas crianças e adolescentes também dessa forma de violência que é a alienação parental. Até a próxima!